Olá, galerinha! Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os paralelepípedos e os cubos. Bom, iniciando pelos paralelepípedos, vamos relembrar um pouquinho noções primitivas aí da nossa geometria. Ponto, reto e plano, então, são os conhecidos elementos primitivos da geometria. Eles possuem, respectivamente, 0, 1 e 2 dimensões, ou seja, o ponto é um elemento sem dimensão. Ele não tem largura, ele não tem altura e ele não tem comprimento. A reta, ela tem uma dimensão, que é o comprimento. E o plano, ele possui duas, comprimento e largura. Entretanto, os objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia, os objetos que existem no nosso mundo real, eles possuem 3 dimensões. Ou seja, eles são chamados de tridimensionais. Então, nós precisamos estudar as figuras espaciais para poder compreender um pouco melhor esses objetos. E essas figuras espaciais são aquelas que ocupam uma região no espaço. Para estudar essas figuras espaciais, então, a gente vai dar início pelo estudo dos paralelepípedos. Bom, nós temos 2 tipos de paralelepípedo. O paralelepípedo reto e o paralelepípedo oblíquo. Se vocês observarem, o reto ele é muito comum de ser encontrado, né? A maioria das nossas embalagens possui esse formato de paralelepípedo reto. E por que o reto e não o oblíquo? Pela facilidade que a gente tem de armazenar, de empilhar, então de manusear esses sólidos geométricos que possuem esse formato. Então, o oblíquo é um pouco mais complicado da gente querer encontrar, né, no nosso dia a dia. O paralelepípedo, então, ele possui 3 principais elementos, que estão remetendo à ideia de ponto reto e plano, que são as faces. As faces, então, são os planos, as superfícies que nós temos ao redor do nosso paralelepípedo. Os vértices, que são os cantinhos do paralelepípedo, que nos remetem à ideia do ponto. E as arestas, que são as retas, que formam essa estrutura aí do nosso paralelepípedo. Então, observe que cada vértice ele é um pontinho. E ele é formado pelo cruzamento de 2 arestas. Então, eu cruzo 2 arestas, formo um pontinho, esse pontinho é o vértice. Cada aresta ela é um segmento de reta. E ela é formada pelo cruzamento de 2 faces. Ao unir 2 faces e elas se cruzarem, eu tenho ali uma aresta. E cada face é uma região de um plano, porque o plano é infinito, e ela é delimitada pelas arestas. Agora, falando um pouquinho do cubo. Bom, o cubo ele também é um bloco retangular, assim como o paralelepípedo, só que ele é dito especial. Por que especial? Porque além dele ser um bloco retangular, ou seja, ele é um paralelepípedo, mas ele tem todas as faces do mesmo tamanho, ou seja, todas as faces são quadradas. Outro nome que nós podemos atribuir ao cubo é o de hexaedro regular. Bom, hexaedro é um nome que tem origem grega. Hexa, que a gente já conhece, significa 6, e edro significa face. Então, uma figura, né, um sólido geométrico de 6 faces. E o termo regular significa que todas essas faces são iguais. Como o cubo ele é um paralelepípedo, então ele também vai possuir todos os elementos de um paralelepípedo. Ele é composto pelas faces, pelos vértices e pelas arestas. Um detalhe importante a gente destacar aqui, já foi dito que as faces são iguais, e as arestas também vão possuir todas a mesma medida, ok? E um exemplo clássico de cubo, muito fácil para a gente entender, são os dados de 6 faces, que são comumente utilizados em vários jogos, que eu tenho certeza que vocês já manusearam. E uma curiosidade, então, sobre esses dados é que se um dado for montado corretamente, a soma dos valores das faces opostas sempre vai ser 7. Ou seja, se eu somar o número que está na face lateral direita com o número que está na face lateral esquerda, vai dar 7. Se eu somar o número que está na face superior com o número que está na face inferior, vai dar 7. Se eu somar o valor que está na face da frente com o número que está na face de trás, também vai dar 7. E nós encerramos, então, essa nossa aula sobre paralelepípedos e cubos.